Oi, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Como vocês passaram o fim de semana? Espero que tenha sido bom, que tenha sido uma ótima segunda-feira. E hoje a gente vai para mais uma aula, para mais um conteúdo maravilhoso de ciência, certo? Então, pega o caderno, pega o livro, vamos lá. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, junho de 2020. Conteúdo: Transformações da Matéria, lá na página 18 do livro de vocês. A habilidade que a gente vai desenvolver hoje: compreender fenômenos físicos e químicos e suas diferenças. Já estão vendo que tem uns potinhos aqui, então já esperem que nós vamos ter uma prática daqui a pouquinho, beleza? Então, que primeiro vamos pensar lá, o que é uma transformação, né? Que é o tema da nossa aula. Uma transformação da matéria. Então nós fechamos na semana passada, falamos lá de substâncias, de mistura, mas lembrem que o começo desse C2 trazia pra gente a matéria. O que é matéria? Então a matéria é formada por substâncias ou por misturas, que é tudo isso que a gente tem visto, e agora a gente vai pensar como que a matéria se transforma. Então a matéria tem muitas formas de se transformar. A água, por exemplo, ela pode ser líquida, ela pode ser as pedrinhas de gelo, então, que a gente usa lá no nosso dia a dia. Então, a gente tem várias formas de encontrar a matéria no nosso cotidiano, certo? Então, e ela muda. Então, por exemplo, a pipoca, um exemplo bem legal que a gente gosta bastante de comer, que também é uma comida da festa junina, que a gente pode fazer aí na nossa casa. A pipoca, ela é um grãozinho de milho que quando aquece ela vira aquele negócio bem gostoso que a gente gosta de comer no nosso dia a dia. Ela está se transformando. Do milho, ela virou a pipoca. Então, duas coisas diferentes. Então, as mudanças, as transformações, elas estão muito presentes na nossa vida. A gente está crescendo. É uma transformação. A gente começa bem pequenininho lá dentro da barriga da nossa mãe e olha o tamanho que a gente chega quando a gente vai crescendo. A gente se transformou. Tudo foi se transformando ao longo da nossa vida. E aí, as transformações, como diz lá na página 19 do nosso C2, elas podem ser tanto físicas quanto químicas. E aí é isso que eu quero explicar agora. Qual a grande diferença de uma transformação química para uma transformação física? Então vocês já entenderam que transformação é uma mudança, né? Mudou alguma coisa. E essa mudança ela pode ser física ou química. Quando a gente falar em mudança física, a gente está falando sobre uma matéria que ela está mudando o seu formato, mas a sua composição continua sendo a mesma, certo? Então, por exemplo, a água. Vamos pensar aqui, né? Como que a água muda de conformação? Então, nós podemos ter a água na nossa natureza, ela quando chove, ela é uma água no estado líquido, né? Quando eu coloco aquela água no estado líquido lá dentro da geladeira, no nosso congelador, vai formar as pedrinhas de gelo, né? E se eu deixar essas pedrinhas de gelo aqui nesse pote, fora da geladeira, ó, podem ver, já tem, ó, vou até derramar um pouquinho aqui para vocês verem. A água que estava no estado sólido já se transformou e já voltou para o estado líquido. Então, isso é uma mudança, é uma transformação física. Tanto na chuva, quanto no gelo, quanto na neve, a água, ela é H2O. É aquela composição que nunca muda. Por mais que eu derreta, por mais que eu aqueça, por mais que vire vapor lá na nossa chaleira, ela vai continuar sendo H2O. Então, é uma transformação física. Eu só estou mudando o formato, né, a conformação, mas a composição continua sendo a mesma. Isso é transformação física. Um outro exemplo. Eu tenho essa folha, amassei a folha. Ela mudou de formato, né? Virou uma bolinha de papel. Ou abri a folha de novo. Continua sendo folha do mesmo jeito. Não mudou. Só mudou o formato. Quando a gente só muda o formato, essa transformação a gente vai chamar de física. Agora, a gente tem um exemplo de transformação química. O que então é a transformação química, prof? É aquele tipo de transformação em que a matéria muda sua composição. Então, se eu fiz a alteração e não é mais aquela mesma coisa, eu estou mudando a composição. Tá, vamos dar um exemplo disso. Não repitam esse tipo de atividade que o prof faz aqui na casa de vocês, porque isso aqui é uma atividade prática de ciências que tem que ser feito com cuidado, com acompanhamento de adulto. Então, não pode fazer aí na sua casa, certo? Palito de fósforo. Ele tem... Por que a gente chama de palito de fósforo? Porque essa pontinha vermelha aqui do palito é um elemento químico, é o fósforo. E esse elemento, quando entra em atrito aqui na caixinha, ele vai acender a chama, certo? Então, o fósforo
que estava aqui no estado sólido, apagou meu fósforo, que estava aqui no estado sólido vermelhinho, ó, ele vai mudar de composição quando eu risco aqui. Se eu for olhar isso aqui agora no microscópio, não é mais fósforo, porque se transformou em chama e mudou a composição. Um outro exemplo para vocês pensarem. Vamos pegar de novo a nossa folha. Vou rasgar ela bem rasgadinho. Rasguei a minha folha. Eu mudei o formato, mas continua sendo folha. Então, é um fenômeno de origem física. Tá, prof. Agora, o prof vai pegar o fósforo. Então, já sabem que fósforo é porque essa cabecinha tem um elemento químico chamado fósforo. E vou acender aqui. Vou colocar fogo nessa folha, dentro da minha cumbuca de vidro, para não ter perigo, né, de queimar. Então, vamos lá. Ó, tá acendendo aos pouquinhos, né? É difícil da gente fazer fogo. Ó, tá acendendo. Vou acender mais um fósforo aqui, colocar fogo em mais um pedacinho do meu papel, pra gente conseguir fazer pegar fogo aqui nesse papel. Olha lá, agora tá acendendo melhor. Vamos ver se o prof consegue fazer um fogo bem legal aqui pra mostrar. Opa, quebrei meu palito. Tá fazendo... O palito tá ruim, ó. Tá faltando fósforo nesse palito. Vamos tentar fazer uma chama bem legal aqui pra mostrar pra vocês. Ó lá, tá pegando. Então, ó, tô fazendo um incêndio aqui no meu quarto, ó. Estão vendo? O papel tá pegando fogo, tá saindo, evaporando essa fumaça que tá com um cheiro bem forte. Mas estão vendo que o papel tá mudando de conformação, mas também tá mudando de composição. Tá virando só cinzas agora, olha, pegou bem fogo aqui agora. Ó, tá virando só cinzas. Continua sendo papel? Não é mais só papel. Agora o fenômeno é químico, porque esse papel está se transformando em cinza porque pegou fogo. Então, é isso aqui que o prof queria mostrar. A gente tem fenômenos que vão mudar a composição, e aí esses vão ser físicos, mas a gente tem fenômenos que mudam totalmente a matéria, não mudam somente a conformação. E aí esses fenômenos a gente vai chamar de fenômeno químico. Olha lá, ó, acendeu bem o fogo agora. Então, acho que com isso a gente conseguiu diferenciar. E acho que ficou bem claro para vocês. Quando a gente muda somente o formato, a conformação é fenômeno físico. Quando a gente muda o formato e a composição, é um fenômeno químico, certo? Então precisamos entender. Fenômeno ou transformação é mudança, estou mudando. Quando ele é só de tamanho ou só de formato, eu vou chamar de físico. Quando é de composição, de o que compõe aquele ser, o que compõe aquela coisa que a gente está mudando de formato, eu vou chamar isso de químico. Então, por exemplo, o Johnny nasceu desse tamanho. Não, nasceu maiorzinho. Esse tamanho era lá na barriga. Nasceu maiorzinho, né, desse tamanho. Mas hoje o Johnny tem 1,85 m. Eu fui transformando, mudando o meu corpo. Mas uma pergunta, eu cresci só de tamanho ou aconteceram mudanças na composição do meu organismo? Aconteceram mudanças na composição do Johnny, né? A minha célula era de um jeito, os meus órgãos eram de um jeito, e hoje eles têm uma nova conformação, mas eles também têm uma nova composição. Tem coisas nas nossas células que só vão se desenvolvendo conforme o tempo vai passando. Então, o crescimento somente de estatura, de tamanho, é um fenômeno físico, mas o amadurecimento dos meus órgãos, das minhas células como um todo, se eu for pensar o quanto eu me desenvolvi desde que eu era desse tamanho até hoje que eu tenho 1,85 m, é um fenômeno químico, porque mudou completamente a composição do meu corpo. O papel foi o melhor exemplo que eu consegui trazer aqui para a aula de vocês, ou o gelo, que continua sendo água, continua sendo H2O em qualquer formato, vai ser físico. O papel, quando eu amasso, é físico, mas quando eu boto fogo, é químico. E acho que vocês conseguiram, e acho bem legal trazer para vocês essa informação do fósforo, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que quando o fósforo está queimando, é porque essa parte vermelhinha dele, que é o elemento químico fósforo, está mudando toda a sua composição. Então, um fenômeno um fenômeno químico, certo? Quando ele está mudando a composição. Porque aqui ele é fósforo. Quando eu queimo, vira chama, e aí já não é mais fósforo. Então, é um fenômeno químico, certo? Então, para a aula de hoje era isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu esclarecer bem o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico, certo? E aí, atividade de hoje, parada obrigatória lá na página 20. Façam direitinho.
anotem se ficar alguma dúvida e amanhã a gente se encontra no nosso momento ao vivo para fazer a nossa correção e para tirar as dúvidas desse conteúdo tão legal, beleza? Um forte abraço, se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula.